Oi, Carla, tudo bem? Oi, Tatá. Bom, então, como a gente combinou, vamos tirar aqui o tarô que chama Wildwood, que é um tarô celta inspirado na floresta western e que conta um pouco do folclore, das histórias de lá. E nesse momento de crise ou transição e transformação planetária, a gente sentou e conversou e pensou que uma pergunta boa para tirar para o tarô e perguntar para o nosso inconsciente é o que Gaia precisa de nós nesse tempo de mudança para 2020. Então, o que nesse ano o nosso planeta Gaia, que está vivo e que pode conversar com nós, quer da gente como espécie, como seres humanos, para esse ano? Tudo bem? É isso? É isso. É isso. Ótima pergunta. Tô doida pra saber o que o Tarô vai dizer. Também. Então vamos lá, a gente vai tirar um jogo que chama da flecha, são 7 cartas e eu vou mostrando cada uma das cartas. Então, cá, vamos fechar nossos olhos e internalizar. Vamos pedir por inconsciente de todos os seres, conectar com a magia de Gaia, com o não controle e com o que a gente não conhece. A beleza do que é mágico, do que é desconhecido. Para que a gente possa receber insights que nos leve para frente no nosso caminho de evolução, que nos conecte. Gaia, abra seus caminhos, traga uma guiança para nós nesse momento de transição. Você quer falar alguma coisa, Ká? Que possamos também estar abertos a ouvir o que ela tem para nos dizer, que o inconsciente tem para nos dizer. E mesmo que muitas das coisas que a gente vai ver, que o Tarô vai trazer para a gente, possa no início ser um pouco confuso, eu acho que numa situação tão complexa em qual a gente está vivendo, talvez as coisas demorem, né, para a gente amadurecer e para a gente entender os símbolos, as mensagens. Mas, assim, independente de qualquer coisa, a gente está aberto e está aberto para o que ela tiver que falar e confiar. Com certeza. Então vamos lá. Abrindo nossos olhos, chegando aqui e deixando que tudo flua de dentro, agora para fora. Então eu vou quebrar aqui o tarô. Eu vou abaixar minha câmera para vocês poderem ver o jogo. E vou te começar a tirar algumas cartas. A gente está usando só a arcana maior, eu vou deixar o resto das cartas aqui. E aqui a gente tem a nossa jogada da flecha. Vamos lá. A primeira carta é a carta do que a gente está conversando aqui. Então, qual que é a questão que a gente está trazendo? Que é essa daqui. Ai, que emocionante.
saiu a Árvore da Vida. Que lindo. E a Árvore da Vida, ela é uma carta muito legal, porque ela é o centro da viagem do tarô Wildwood. Ela tem todas as estações nela e ela tem o labirinto na sua porta. Então, ela é esse respeito entre o balanço, o equilíbrio, o flow da vida, entre os ciclos do inverno, outono, primavera, verão, entre você se conectar e sair dessa labirinto mental e se conectar com o natural. Então, acho super simbólico essa carta tá no lugar de o que estamos falando, porque na verdade estamos falando sobre isso, sobre conexão com Gaia, certo? Uhum. Além disso, me veio também, Tatá, essa coisa de vida e morte fazer parte dos ciclos da natureza, assim como a gente entender que as estações elas fazem parte de alguma maneira da nossa vida, sabe? As diferentes estações, seja verão, que a gente está para fora, seja inverno, que a gente está para dentro. E também me veio essa coisa do... Perdão, fala de novo que eu não te ouvi. Até a situação que a gente está vivendo hoje, de quarentena, todo mundo em casa, faz parte dessa transformação dos ciclos, da nossa própria transformação aqui na Terra, né? Sim, sim, com certeza. E me veio também essa coisa do labirinto, né? De ser o momento atual que a gente não sabe muito bem como, né? Aonde que vai dar tudo, qual caminho percorrer e os desafios, né? Disso tudo, que a gente fica meio perdido, meio... Só que, ao mesmo tempo, é o labirinto que leva a gente para a vida, né? Para a natureza, de volta para a vida e para a natureza. Com certeza. A gente não achar que a natureza é só flores e coisas belas, ela é o englobar de tudo, né? Uhum, sim. Muito lindo. A carta número 2 vai ser essa daqui. A carta número 2, ela fala o que a gente deve focar dentro dessa questão. Quais são os talentos e as coisas que a gente deve trazer mais nesse momento. E a carta número 2 é a carta do The Great Bear, que é a carta da justiça. Então, ela traz um olhar justiceiro sobre as coisas que estão acontecendo. Um olhar pragmático do que realmente está acontecendo, quais são as verdades. Vamos separar isso daquilo, vamos meio que organizar a casa e fazer a justiça, colocando nesse contexto dos sistemas em decadência que estamos vivendo. Então, vamos olhar para as verdades, vamos abrir essa caverna, vamos colocar os para fora, vamos olhar para a noite e vamos organizar a casa. E parar de fingir e colocar as coisas nos seus devidos lugares. A Casa da Justiça, essa carta do The Great Bear, ela traz para essa coisa pragmática, sabe? Ela não é uma resolução de problema espiritual, vamos ver, deixar o flow da vida que vai acontecer. Não, é vamos botar os pingos nos is, sabe? Então achei super forte, cara. Uma coisa que me veio é muito essa coisa de trazer também para a luz muitas coisas que a gente estava botando embaixo do tapete, né? Como se fosse assim, arrumar a casa de uma maneira pragmática. Não adianta mais a gente ficar empurrando com a barriga coisas que são muito, muito grandes, né? Que se tornaram muito grandes, não só dentro da nossa casa, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, mas também nosso planeta, né? Isso. Tá na hora de organizar a casa. Bom, vamos para casa, nossa carta número 3, que é essa carta de cima aqui. E que ela representa o que está sendo pensado sobre essa situação. Então, qual que é a consciência analítica do que a gente está vivendo? O que pensamos sobre isso? The Stag. Eu vou dividir aqui com vocês. Ele é o rei Pan, que é o rei do mistério, do inconsciente.
E ele tá com um super tambor xamânico com a árvore celta aqui. Então, é quase como se a gente tivesse que, na minha interpretação aqui, trazer esses pensamentos da situação para um campo mais espiritual, para esse encontro com o mistério que a gente não tem controle. Porque eu sinto que, por mais que a gente tenha que lidar com a situação de uma forma pragmática e justiceira, ela não vai vir através da racionalidade que a gente tem hoje, da racionalidade separatista, reducionista e overlógica. Talvez tenha que ser um outro jeito de pensar, um jeito de pensar mais xamânico, mais espiritual, mais conectado com outras entidades que não as só racionais humanas. Talvez as skills que a gente tem que estar trazendo aqui para pensar sobre essa situação não seja além da nossa mente racional. Porque o Pan, ele traz essa coisa de conexão com o mistério da natureza. Ele abre o portal entre os mundos, entendeu? Uhum. Maravilhosa essa foto. Só de olhar para ela já sinto um poder muito grande dela, assim. Acho que com a forma como o nosso sistema evoluiu, né? E, enfim, com o capitalismo e, enfim, vários outros processos que não cabe a gente entrar aqui, eu sinto que, de alguma maneira, a gente só ficou focado na razão, né? E a gente deixou de lado, a gente perdeu essa magia da vida. Exato. Que não é só essa coisa do oba-oba, do tipo, né? Não é por esse lado de menosprezar o que é etéreo, né? O que a gente ainda não pode explicar, mas trazer de volta para nossa vida um pouquinho desse lado espiritual, desse lado que nos conecta com algo maior que a gente muitas vezes não consegue explicar ainda. E, cara, o Stag, nessa carta, ele é o guardião da floresta. Então, é muito interessante isso, cara. De, tipo, tá conectando mesmo... Assim, a nossa espécie vai estar aqui, não vai estar aqui, e a Terra vai continuar. E o nosso planeta vai sempre encontrar o balanço dele com ou sem a gente. E esse guardião vem pra mostrar isso pra gente. Do que, tipo assim, cara, vamos transcender. Senão, é isso, eu vou estar guardando aqui a floresta. Essa é a nua e crua da situação, né? Uhum. Sim, muito incrível. Muito. Bom, vamos lá. Agora vamos para a quarta carta, que está aqui embaixo, essa carta aqui. E a quarta carta fala mais sobre sentimentos. Então, o que está sendo sentido nessa situação? O que são as emoções, os elementos espirituais dessa situação? Uau! A cada carta ficou mais surpresa. Bom, aqui a gente tem a carta do Blasted Oak, que no Tarot de Marseille representa a carta da torre. Então é tipo assim, cara, a gente estava numa situação de conforto, tal, veio um raio, destruiu o galho que você estava sentado numa boa e o seu chão caiu. Então, assim, vamos ter que se reinventar, meu irmão, não tem mais o que fazer. Tipo assim, quando você tira essa carta num relacionamento, óbvio que muitas coisas podem mudar e o tarot é uma das possibilidades entre tantas, né, que a gente fala muito na teoria da complexidade, é uma leitura do nosso inconsciente. Mas quando essa carta vem, é do tipo assim, vem pra trazer mudança mesmo. E eu achei muito foda ela estar nesse lugar de quais são as emoções, né, quais são os sentimentos. Porque a gente vive numa sociedade que os sentimentos são praticamente tabu, a gente não lida com eles, eles não têm espaço, né? Ai, você é sentimental demais, até o suprimido da mulher, porque a mulher tem mais o homem, não tem espaço para sentimentos dentro do mundo corporativo. Então, até os relacionamentos cada vez menos sentimentais. Então, cara, vai ter uma mudança muito forte em como que a gente lida com nossos sentimentos. E eu sinto que toda essa transformação da Terra vai trazer esse sentimento para nós do tipo assim, a casa caiu, o chão caiu, vamos ter que se reinventar. A transformação tá aí. E é esse sentimento de tipo, entre aspas, fudeu, o chão caiu, que vai permear talvez esse ano de 2020, do tipo, cara, vamos,
mudar, sair da zona de conforto. Essa carta é tipo assim, 100% vamos sair da zona de conforto. Uhum. Não, e para mim veio muito, muito forte de alguma coisa chacoalhando o nosso chão, que nem você falou, em todos os níveis, né, na nossa vida e do nosso planeta. Então, vem chacoalhar, inclusive, nossos sentimentos, né? Da gente sentir coisas que a gente não sentia há muito tempo, e não só no sentido pessoal, como global. Muita gente está sentindo muitas coisas nesse momento, né? Então, eu sinto que todos esses sentimentos que vêm à tona mexem com a gente e fazem com que a gente reflita sobre muitas coisas internas, mas também chacoalhe as estruturas, né? Faz com que você, como você falou, reinvente as coisas, mas rompa e questione as estruturas atuais para talvez a gente criar algo novo, né? Com certeza. Nossa, achei muito simbólico, porque eu acho que independente, né, de qual crise a gente está vivendo, mas nesse momento atual eu sinto que esse é um sentimento muito popular entre as pessoas, tipo, de chão caiu, não sei o que fazer, sabe assim? E isso com a crise econômica que vai vir depois disso, para os pequenos produtores, de como que a gente vai se reinventar. Então, importante acolher todos esses sentimentos também, sabe? E não Uhum. a coisa que a gente sempre faz de tipo, ai, é ruim, não quero, eu só quero essa incansante busca da felicidade. E de ficar mesmo com o que tá ruim e não fugir dos nossos medos e estar lá com eles e respeitá-los e dar espaço e entender que a alegria e a tristeza são a mesma coisa em espectros diferentes, né? Uhum. Para mudar esse campo de visão, de ver isso como uma oportunidade, na verdade. Uhum. Bom, vamos seguir. A nossa carta número 5, que é essa daqui, bem no centro, que fala o que está dirigindo essa questão, qual que é a energia, o momento da situação. Dentro do arco e flecha, ela é como se fosse a linha da flecha. Então, ela vai dar, claro que a gente coloca a direção, mas a linha ela dá muito do que vai dar o movimento, né? Então, vamos dar uma olhada. Uau! Big Woman! Amo ela! Qual que é essa? É a mulher verde, a Green Woman. Ela é a mulher do Green Man. Cara, muito legal que ela é a que tá dirigindo na rédea, no volante dessa situação. Ela é o momentum dessa situação. Porque, na verdade, a gente fez uma pergunta para Gaia e ela é muito representadora de Gaia, porque ela é a guardiã da natureza, ela é a magia da natureza, ela é a energia feminina que dá o nascimento, birth de todas as criaturas. E ela lida com isso como a maga da floresta, a cabeça dela é uma floresta. E ela é como se fosse, entre aspas, né, a mulher do Green Man, que é o guardião, né? Que é a representação da floresta em si, que é o mágico, o mago da floresta. E ela, como mulher, trazendo essa energia feminina, trazendo a mãe criadora, sendo a que tá quase que por trás dessa transformação e revolução, eu acho incrível. Porque é essa energia que a gente tem que trazer mesmo. Eu, para mim, na minha perspectiva, isso é uma chamada da Terra como ser vivo e inteligente, do tipo assim, vamos acordar, vamos trazer justiça, vamos parar de ser tão racional e olhar para o espiritual. Tipo, é ela que está chamando e dirigindo isso esse ano de 2020, essas questões transformadoras e desafiadoras que a gente está vivendo. Achei foda. Uhum. Não, e principalmente, Tatá, para mim, uma coisa é que a gente tem tido uma energia muito masculina, né? Essa forma de desenvolvimento da sociedade que a gente construiu. E não que o masculino seja ruim, a energia masculina é muito importante, mas eu acho que vir representada a mulher, né, como a Green Woman, né, a mulher verde, é também trazer um pouco dessa energia, um pouco mais dessa energia feminina para as nossas vidas e para o nosso sistema, para que a gente possa voltar a equilibrar, né? Ter mais cuidado com as pessoas, com as relações, fazer as coisas com mais calma, ter mais atenção, né? Mais conectado também com esse mágico, com esse, não com o mágico, mas com a magia, com o místico, com o além, com o espiritual, e não só com o racional.
Com certeza. 100%. Falou exatamente. A gente precisa balancear essa energia feminina, com certeza. Nesse patriarcado que nós vivemos hoje. Bom, vamos lá. Nossa, eu tô arrepiadíssima com essa jogada. Vamos para a posição número 6, que ela representa a flecha em si e o que guia a solução. Quais são os pontos de equilíbrio, o que dá energia para interagir e trazer a solução dessa questão que a gente tem aqui hoje, né? Que é um pouco diferente aqui da carta número 2, porque a carta número 2 ela estava falando o que a gente deve focar, qual que é o foco, né? E aqui ele já está colocando mais para uma solução em si. Uma dica, né? Beleza. The Pole Star. Dá para ver? O The Pole Star é uma carta muito interessante. Ela conta uma história de uma caminhada na floresta à noite, onde você está perdido e você se guia pela luz da estrela polar no céu. Então, é uma situação que bastante metafórica do que a gente está vivendo hoje, está perdido no meio de uma situação escura, onde a gente não sabe ir, e você olhar para cima e ver uma guiança para te levar. E aí acho que isso pode estar representado de diversas formas. Acho que cada pessoa tem a sua própria guiança. Não sei o que você pensa sobre isso, Ká. Mas eu não sei se nesse caso traz uma guiança espiritual ou uma guiança até natural mesmo, sabe? De simbolizar essa lei universal, esse poder e conhecimento espiritual, de se conectar com o que você imagina que seja o criador, de se conectar com a natureza, né, que vem nos criando e é algo que nós fazemos parte, de se conectar com o universo, de lembrar, de ouvir nosso coração, nossos sentimentos, entender a nossa própria realidade, de lembrar que existe algo maior do que nós, um poder que não é visto e é universal, que se manifesta na Terra e traz o equilíbrio. Lembrar da gravidade, da luz, da energia e de todas as coisas que a gente dá por batido, mas que na verdade são super importantes, né? Então, a solução aqui trazendo essa guiança de olhar para a natureza como guiança, quase como uma biomimética, assim, na minha percepção. Eu acho que também tem uma coisa muito de cada um, né? De a gente estar perdido nesse furacão, nesse vulcão que a gente não sabe muito bem o que fazer, perdido na floresta, meio que no escuro, ainda sem muita clareza. E eu acho que é um convite a todos nós buscarmos pontos de luz, né? E acho que vai ser diferente para cada pessoa essa busca por algo além, essa busca por algo que a gente não está acostumado a olhar, que a gente não está acostumado a ver. Para mim, pessoalmente, eu ressoo um pouco com você, que é voltar a se reconectar com a natureza, né? De alguma maneira. Nós somos natureza, mas eu digo assim, estar mais na natureza, lembrar que somos natureza e lembrar que nós não somos os únicos na natureza, né? E que tem outros seres não humanos que também fazem parte disso. E também essa busca por algo além, né? Algo que a gente muitas vezes não consegue explicar. E também para mim também vem muito essa coisa de reconectar com o nosso inconsciente. Com certeza. Não ficar só na razão e no ego e no que está claro e consciente, mas ir mais em busca de ações que possam trazer mais luz para a gente, né? Trazer informações que a gente não tem, insights que a gente não tem. E assim, o inconsciente é o melhor lugar para a gente trazer isso, né? Que é o que a gente está fazendo agora, né? No tarô. Com certeza. E que nem a gente estava conversando antes, você se atentar aos seus sonhos, abrir esse canal de conversa, e tantas outras práticas. Se vocês quiserem entrar no Instagram da Carla, que ela também está fazendo um vídeo sobre isso, para a gente se conectar com o nosso inconsciente como guia, porque acho que você falou tudo, é isso aí. Bom, vamos para a nossa última carta, tô animada. Ui!
A última carta, ela fala, essa daqui é a carta número 7, ela fala o que é um, entre aspas, resultado. Não é um resultado tangível, mas o que a gente vê no final de tudo isso? Qual que é a intenção e o caminho dessa questão que a gente está conversando, né? Para onde estamos caminhando, onde isso, entre aspas, pode acabar para começar algo novo, né? Esse ciclo. Nossa. É o Green Man. Ou seja, se a gente passar por isso tudo, né? Esse momento de transformação, de justiça, de espiritualidade, de ver o seu inconsciente, o guia na natureza, de sair da sua zona de conforto e entender tudo isso, o resultado é a gente ser essa conexão. É a gente estar nessa posição de Green Man. É a gente cada vez mais se ver natureza. Porque a gente pode falar isso, mas cada vez mais difícil você falar, puta, eu e a planta somos a mesma coisa, sério? Mas você realmente sente isso, sabe? Então, achei muito foda, porque espero, graças do universo, que realmente seja esse o resultado da nossa transformação, mas estamos caminhando para isso mesmo, para essa conexão até do masculino aqui com a natureza, né? Porque a gente vê o masculino separando muito a gente e o feminino vindo aqui para trazer a natureza de volta, chamando isso, para que a gente consiga trazer o masculino para esse estado também, né? De conexão com Sim, sim, com certeza. Não, e uma coisa que me veio também é muito de... O tarô, ele é uma tendência, né? Ele não é um resultado fixo final. Então, eu acho que o tarô, nesse momento, mostra que nós, mesmo tendo feito muito mal para o planeta e para nós mesmos, que a gente tem o potencial de chegar lá, de transpor esses desafios, né, todos que a gente está vivendo do corona e de tudo que está acontecendo nesse momento no planeta e chegar num outro lugar, né, um lugar da gente relembrar que a gente é natureza e estar mais na natureza, se conectar mais, né, o tempo todo e colocar em perspectiva o que de fato importa. E só que só depende de nós, né? Depende de nós realmente transpor a isso tudo e não ficar só sentado esperando. Quer dizer, sentado a gente está em casa, isolado, né? Mas assim, não ficar só na zona de conforto, né? Com certeza. Bom, vamos fazer um recap aqui para a gente poder conversar. A gente começou com o que a gente está falando, e é essa conexão com a árvore da vida, do mundo, respeitando os ciclos e entendendo todo esse balanço entre os diferentes dualidades e ciclos da natureza, sair desse labirinto mental e se encontrar com a natureza. A gente entendeu que vai rolar muita justiça, muita separação das coisas, botar os negócios para fora e enfrentar. A gente entendeu que o nosso racional vai precisar se conectar com o nosso espiritual para a gente transcender. A gente entendeu que Gaia, a Mãe Natureza, tá por trás de tudo isso e que a gente tem ela como a que tá no driving seat ali da situação. A gente entendeu que os nossos sentimentos vão estar bem turbulentos nesse momento e sentindo sem chão. Então vamos, cara, tirar esse tempo para se cuidar de si, fazer muito yoga, muita terapia florestal, muita meditação para estar bem com a gente mesmo. E a gente entendeu que a gente precisa, nesse momento, para solucionar essa guiança dentro do nosso inconsciente, dentro da natureza, a gente precisa olhar para esses pontos de luz para nos guiar para fora da floresta escura, que supostamente pode nos levar a uma energia, seres humanos mais conectados com a natureza e a fim de se observar e se realizar como ela. Então, esse foi um resumo. Mas vamos trocar uma ideia sobre o que a gente achou da leitura. Tô voltando aqui. Nossa, maravilhoso. Também tô arrepiada aqui. Nossa, e a minha sensação não é assim de, nossa, nada que a gente não soubesse. Eu acho que no fundo, tinha uma esperançazinha no meu coração que esse fosse seu caminho, né? Difícil, tortuoso, meio que escuro, né? E sombrio de alguma maneira, mas que a torre vem para fazer chacoalhar e fazer romper
para a gente reconstruir de novo, regenerar e voltar a ter uma consciência, voltar não, transpor a consciência atual, para que a gente possa ir para um outro nível, né, de consciência. Sim. Mas o que eu quero dizer é que eu tinha essa esperançazinha, mas no tarô veio a reafirmação, né, disso tudo. Com certeza. E aí, pra mim, o tarô é muito isso. É tipo uma pescada ali no inconsciente, quase você tirando uma bolinha pra dar uma olhada, te ajudar a entrar nisso. Mas, na verdade, nós somos seres completamente conectados com tudo. A gente esqueceu e a gente se perdeu. É como um músculo que, se a gente não fizer exercício, ele vai definhando. Então, a gente precisa exercitar e trazer de volta essas práticas espirituais pra gente aprender a se reconectar de volta. E a gente aprender a conectar com as plantas, a gente aprender a se conectar com os animais e entender que nosso mundinho de ser humano é muito pequeno e que a gente tem um mundo de possibilidades espirituais incríveis. Se a gente tirar as nossas crenças limitantes, as nossas máscaras, nossa, talvez a gente tenha um potencial que a gente nem sabe qual é. E é só a gente pedir que as respostas vêm. Pra mim, isso tem sido cada vez mais incrível na minha vida. Você pede, o negócio vem, cara. É só você realmente querer, sabe? Com certeza. Muito bom. Então é isso. Essa foi a nossa leitura de tarô sobre o momento que a gente está vivendo de transformação para o ano de 2020. Pedimos para a Gaia dar um pouquinho da sua inspiração e conhecimento para nós, para nos guiar. Fica a dica de tudo que a gente conversou para a gente trazer justiça para os nossos relacionamentos e para os acontecimentos, para a gente se conectar com a nossa espiritualidade, para a gente achar caminhos de se conectar com o nosso inconsciente e achar jeitos de sair das nossas armadilhas pessoais e entender que esses vão ser momentos difíceis dos sentimentos, muita transição, então muita meditação, muito cuidado pessoal para a gente conseguir passar por essa fase juntos. E final, pelo menos, indica que temos chances de dar tudo certo, com muito trabalho. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu sou a Thaís, essa é a Carla. A gente tem trabalhos incríveis dentro de Conexão com a Natureza. E eu vou colocar aqui embaixo os nossos links do Instagram e de sites para você descobrir um pouco mais. Muito obrigada. Obrigada, Carlinha. Tá. Obrigada a você, Tatá. Beijo. Beijo, tchau, tchau.